Olá, pessoal! Então, chegamos à nossa aula de encerramento e nessa aula eu resolvi fazer um pequeno resumo sobre tudo que a gente viu na disciplina, né? Conteúdos, misturando o conteúdo de histologia e embriologia, para a gente entender mais ou menos como seria, né, a sequência da formação desses tecidos e órgãos, o que poderia estar ocorrendo para que esses órgãos e esses tecidos, principalmente, sejam formados. Então, nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a organização dos seres vivos, os tipos básicos de tecido, a classificação dos tecidos, relembrar o que seria gametogênese, desenvolvimento embrionário, aí vamos falar da primeira semana, da segunda, da terceira e da quarta à oitava semana do desenvolvimento embrionário. E também iremos falar sobre o período fetal. Então, a gente sabe que todos os organismos eles são constituídos por células, né? E cada uma dessas células vai desempenhar uma determinada função. A reunião dessas células vão formar o quê? Os tecidos, né? O que foi o que a gente estudou agora nessa disciplina. E vários tecidos, né? Tecidos diferentes vão se reunir, vão se associar para formar os órgãos. E esses órgãos se associam para formar o sistema. E os vários sistemas do nosso organismo vão formar o quê? O organismo, né? Então, como eu já falei lá na primeira aula, eu já falei e vou repetir agora novamente, que existem somente 4 tipos de tecidos, 4 tipos básicos de tecido, 4 tipos fundamentais de tecido, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Aí de cada um a gente viu a classificação deles. O tecido epitelial é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Aí o tecido epitelial de revestimento, ele é dividido quanto ao número de camadas e quanto à forma da célula. O tecido epitelial é dividido quanto ao modo de secreção e vários outros critérios para estar fazendo a classificação do tecido epitelial glandular, que é uma classificação bem extensa. O tecido conjuntivo. Temos vários tipos de tecido conjuntivo que a gente viu, tecido adiposo, cartilaginoso, denso e outros. O tecido muscular são 3 tipos, né? O tecido nervoso, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, todos esses tecidos eles vão ser constituídos por células e vão ser constituídos por matriz extracelular. Aí lá na matriz extracelular que a gente vai encontrar as moléculas, como por exemplo os colágenos. E cada um desses tecidos vão apresentar células características daquele tecido, né? Então, quando a gente só olhando para essas figuras aqui, para essas fotos, tecido epitelial, muscular, dos 4 tecidos, a gente vê que a disposição dessas células, ou a forma dessas células, né, já dá para a gente estar identificando qual tipo de tecido, né? Talvez a pessoa não consiga, né, dizer, por exemplo, que é um tecido muscular, mas qual tecido muscular? Se ela não lembrar, ela, mesmo olhando assim, ela vai saber que ali é um tecido muscular. Então, aqui tem a classificação desses tecidos, como eu já falei, ó. Tecido epitelial, ele é dividido em tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. O tecido conjuntivo, ele é o mais extenso, né, dos tecidos, né? Então, a classificação dele é bem grande, tanto é que a gente demora mais para estar estudando esse tecido conjuntivo, e tem vários capítulos sobre tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em tecido frouxo e tecido denso, e o tecido denso, por sua vez, ele é dividido em tecido denso modelado e não modelado. O tecido conjuntivo também, ele é dividido em tecido conjuntivo de propriedades especiais. Quais são esses tecidos? São o tecido adiposo, o tecido elástico, o tecido hemocitopoético ou tecido sanguíneo e o tecido mucoso. Então, temos também os outros 2 tipos de tecido conjuntivo, que seria o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Os tecidos musculares, no caso, eles são divididos em 2, né? 3, quer dizer, tecido muscular liso e tecido muscular estriado esquelético ou estriado cardíaco. Tá? Então, 3 tipos de tecido. E, por sua vez, tem um tecido nervoso, que a gente lá estudando sobre ele, a gente vai falar sobre o tecido nervoso. É o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, para que um indivíduo ele seja formado, né? Então, após ele ser formado, e para que outros indivíduos venham a ser formados, é necessário que ele produza os seus gametas, né? E os gametas de um determinado organismo são produzidos por um processo chamado de gametogênese,
né? Gametogênese seria o quê? O processo de formação e desenvolvimento das células germinativas, que são os gametas. Então, existem dois tipos de gametogênese, né? A espermatogênese, que vai formar o gameta masculino, né? Que é chamado mais especificamente espermatozoide, no caso dos seres humanos, e ovogênese, que são os gametas que vão formar, que é o processo que vai estar, pelo qual vai estar sendo formado os gametas feminino ou óvulo. Aí, depois que esses gametas são formados, eles precisam o quê? Se reunir, se fundir um no outro, por um processo chamado de fecundação. E quando ocorre a fecundação, né, quando um óvulo, por exemplo, ele é fertilizado pelo espermatozoide, essas duas células, esses dois gametas vão se fundir e vai formar uma célula ovo ou zigoto. E essa célula ovo, por sua vez, ela vai sofrer uma série de modificações, né? Ela vai sofrer uma série de modificações, transformações, né? Até chegar e formar um humano, né? Um humano multicelular. E para que essa célula ovo ela sofra várias transformações até chegar no organismo humano, né? Ela vai ter que sofrer várias divisões, né? Então ela vai ter que sofrer várias divisões. Uma célula ovo se divide em duas se divide em quatro, e é sucessivamente passando por todos aqueles estágios lá de mórula, de blástula, né? E depois vai ocorrer a migração dessas células que foram formadas. Aí essas células vão migrar, né, para formar aquelas camadas do epiblasto, do hipoblasto, né, para depois passar por um processo chamado de gastrulação, depois por um processo chamado de neurulação. Né? E o organismo formado, então, ele vai passar então pela fase de crescimento e uma fase também, a célula já formada, quer dizer, ou seja, a célula o embrião já formado, ele vai passar por uma série de crescimento e uma série de diferenciação. E é durante a diferenciação, então, que os tecidos eles vão ser o quê? Formados. Então, depois que ocorreu a fertilização, né, entre os gametas masculino e feminino, vai haver a formação da célula ovo zigoto que sofreu uma série, né, de divisões. Né? E o que seria esse processo de fertilização? Então, na primeira semana do desenvolvimento embrionário, nós falamos sobre gametogênese e falamos também sobre a fertilização. Né? Então, o que seria a fertilização? É uma complexa sequência de eventos que vai se iniciar com o contato do espermatozoide com o ovócito e vai terminar com a mistura dos cromossomos presentes, então, nesses dois gametas. Então, essa fertilização ela vai ocorrer na ampola da tuba uterina, tá? Então, ela vai estar ocorrendo aqui, nessa região da tuba uterina. Então, à medida que esse zigoto, né, ou seja, a célula ovo, ela foi fertilizada, né, formando o zigoto, né, ou a célula ovo, o que vai estar ocorrendo? Né? Ou seja, à medida que o ovócito foi fertilizado pelo espermatozoide, formou a célula ovo ou o zigoto. Aí essa célula ovo ou zigoto vai sofrer uma série de divisões e ela vai o quê? Vai estar migrando ao longo, né, dessa tuba uterina. Aí vai chegar um momento que vai ter que ocorrer o quê? A implantação, então, dessas células. Né? E aí, como eu falei, a célula ovo ou zigoto ela vai passar por uma série de divisões, né? Então, essa célula ovo aqui, ó, o óvulo foi fertilizado pelo espermatozoide, formou uma célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo se dividiu em duas células, depois ela se divide em 4 células, depois ela se divide em 8, né? E assim sucessivamente. Então, à medida que ela vai se dividindo, ela vai passando por essa tuba uterina, né? Até formar o quê? O embrião. Aí esse embrião, ele vai ser implantado aonde? Lá no útero, mais especificamente na camada do útero chamada de endométrio. Na primeira divisão, quando, né, ou seja, na primeira semana do desenvolvimento embrionário, vai terminar com o início da implantação do embrião lá no útero, tá? Então, esse processo da implantação do embrião também é chamado de inidação. Quando inicia esse processo de implantação, inicia-se também a gravidez, tá? Aí, durante a segunda semana do desenvolvimento embrionário, essa anidação ela vai terminar. A anidação ela inicia na primeira semana do desenvolvimento embrionário, mas ela termina, ela vai ser completa lá no final da segunda semana do desenvolvimento embrionário. Aí depois, né, nesse processo, durante o processo de anidação, a gente vai ver uma série de, ou seja, a migração das células, né, desse embrião para formar uma camada chamada de trofoblasto. E esse trofoblasto, depois ele vai estar originando o citotrofoblasto e o sincício
trofoblasto. Lá no sincício trofoblasto vai ser produzido aquele hormônio HCG, gonadotrofina coriônica, né? Então, vai ser formado então pela essa camada. E durante essa segunda semana do desenvolvimento embrionário, a gente vai ver também a formação do disco embrionário. Esse disco embrionário bilaminar, ou seja, vai originar as camadas germinativas ou os folhetos germinativos, ou também chamado de folhetos embrionários. Então, nessa figura aqui a gente vê, ó, essa parte aqui em azul, a gente vê o quê? As camadas, ou seja, a camada do útero, né? Vamos dizer assim, a camada do útero, e aqui a gente tem o quê? O embrião, tá? Aí no embrião, a gente vai encontrar essa camada aqui de célula chamada de epiblasto e essa camada de célula aqui mais abaixo chamada de hipoblasto, tá? Aí, esse hipoblasto, no caso, foi formado, né, por essa camada chamada de trofoblasto. Aí depois a gente vai encontrar também vai haver a formação do citotrofoblasto, como eu falei, e também do sincício trofoblasto, que vai estar penetrando, né, ou seja, adentrando na camada uterina. Então aqui vão ser formados, né, a partir daqui, dessas camadas aqui, ó, epi e hiper, vão ser formadas as camadas germinativas, ou seja, formar o disco bilaminar, nessa segunda semana do desenvolvimento embrionário. Na terceira semana do desenvolvimento embrionário vai ocorrer um processo chamado de gastrulação, né? Então, na segunda semana houve a formação do disco embrionário bilaminar e na terceira semana, além, né, das duas camadas germinativas, o folheto germinativo, vai ser formada a terceira camada, ou seja, a terceira camada germinativa ou o terceiro folheto germinativo. E aí, nessa terceira semana, forma o quê? Um disco embrionário trilaminar, né, em que vai haver a formação das camadas chamadas de ectoderma, endoderma e mesoderma. Aí, a partir dessas camadas é que vão ser formados quem? Os tecidos. Né? Nessa terceira semana também tem um acontecimento, né, que é necessário que ocorra para que o embrião ele possa ser dividido no eixo céfalo-caudal e também na superfície dorsal e ventral e nos lados esquerdo e direito do embrião. Na terceira semana também vai ser marcada pela morfogênese, né? Ou seja, a formação então dos órgãos, né? O início da formação dos órgãos e a forma lá do... Aí aqui a gente tem, né, a origem dos tecidos embrionários. Né? Como eu falei, na terceira semana ocorre a formação dos 3 folhetos embrionários. Então, quais são? Ectoderma, né, ó, ectoderma, endoderma, né, e o mesoderma, tá? Então, mesoderma. Então, aqui a gente tem um disco embrionário bilaminar, tá? Epiblasto, hipoblasto e epiblasto, tá? Essa camada azul, a de baixo, hipoblasto. Dessa camada de células chamada de epiblasto vai ser formado o folheto germinativo ectoderma, né? E também vai ser formada a linha primitiva, né? Então, formou a camada germinativa, o folheto germinativo chamado de ectoderma. E a partir da linha primitiva é que vai ser formado o mesoderma, vai ser formado também a notocorda, ou seja, vai ocorrer o processo notocordal e vai ocorrer a formação também do endoderma do embrião. Aí essas camadas de célula que formam o hipoblasto vai formar o endoderma do saco uterino, e a partir daí vai ocorrer a formação do mesoderma extraembrionário. E cada uma dessas camadas vai dar origem, então, aos tecidos embrionários. Outro acontecimento que marca essa terceira semana de desenvolvimento embrionário seria um processo chamado de neurulação, que é o processo em que vai ocorrer a formação da placa neural, né, e pregas neural, e também o fechamento dessas pregas para formar o tubo neural. A partir daí vai ocorrer a formação lá do sistema nervoso, mais especificamente do sistema nervoso central. Essa neurulação, ela vai terminar no final da 4ª semana do desenvolvimento embrionário, né? E aí, a partir do momento que ocorre essa formação do tubo neural, né, o embrião ele passa a ser chamado de neurula. O que vai acontecer, então, durante a 4ª à 8ª semana do desenvolvimento embrionário? Essa semana da 4ª à 8ª semana do desenvolvimento, vai ocorrer a formação dos principais órgãos e sistemas do corpo e ainda esse organismo ou sistema vai desempenhar funções e funções mínimas,
né? E o embrião a partir daqui é que o embrião vai ter aquela aparência humana. Aí essa da quarta à oitava semana, ou seja, vai ser a maior parte, né? Ou seja, vai ser, vai constituir a maior parte do período do desenvolvimento embrionário, né? Em comparação às outras semanas. Da quarta à oitava semana vai ocorrer a formação das principais estruturas internas e externas, né? Vai haver também a modificação da forma do embrião, né? Vai ocorrer a formação do disco trilaminar, né? Ou seja, a formação do disco trilaminar não, ou seja, o disco trilaminar que foi formado durante a terceira semana do desenvolvimento embrionário, ele vai o quê? Ele vai ficar cilíndrico, ele vai se tornar cilíndrico, e nessa semana, o que vai acontecer também? O crescimento longitudinal, né, vai ser mais rápido do que o crescimento lateral, né, daquele embrião. E isso vai provocar o quê? O dobramento do disco, ou seja, o dobramento do embrião, né? E nesse processo de dobramento do embrião que a gente vai, então, conseguir ver essa separação, né, das extremidades cefálicas e caudal e das extremidades laterais, direita e esquerda. Depois vai ocorrer o quê? O período fetal. Depois da oitava semana, até a oitava semana, né, a gente chama de embrião, né? Aí depois da oitava semana, né, a gente vai chamar o quê? De feto. Então é por isso que esse período fetal, ele inicia a partir da nona semana após a fertilização, né, ó. Começa 9 semanas após a fertilização, né? Ou seja, 11 semanas, ou então 11 semanas após o último período menstrual, né? E vai terminar com o quê? Com o nascimento. Então, o período fetal ele inicia na nona semana e termina com o nascimento. Nesse período fetal, né, vai ser um período em que o embrião já tem uma aparência de ser humano, como ele adquire já essa aparência lá na oitava semana, e nesse período fetal é que vai ocorrer a formação dos principais sistemas, né, os principais sistemas do organismo. Esse período fetal, ele vai ser também caracterizado por um rápido crescimento corporal, né, e pela diferenciação dos órgãos e dos tecidos. E é nesse período fetal também que vai haver uma diminuição na velocidade do crescimento da cabeça em relação ao corpo, né? Se a gente for ver, até a nona semana, né, o início ou seja, até o início da nona semana, vamos dizer assim, a cabeça ela vai ser muito maior do que o corpo, né? E a partir daí, do período fetal, o corpo também começa a crescer, né? A ganhar proporções, ou seja, a ter formato mais proporcional em relação à cabeça, né? O corpo não vai ser tão grande, a cabeça também não vai ser tão grande em relação ao corpo. E o embrião ele começa a ganhar peso, e um peso muito mais rápido, principalmente nas últimas semanas, tá? Então, a gente vai ficar por aqui nessa aula de encerramento. Eu só quis mostrar, né, alguns dos principais acontecimentos que ocorrem, né, durante o desenvolvimento embrionário, certo? Então, até mais. Espero que vocês tenham estudado bastante, que vocês tenham gostado da disciplina, de estudar essa disciplina. São muitos conteúdos, mas espero que vocês tenham estudado bastante, tenham aprendido um pouco sobre histologia e embriologia. E até mais, pessoal!